Você vai assistir Simplesmente. Oferecimento Cofrio, sabor a toda prova. Celita, alimentos saudáveis, saborosos e confiáveis. Reflete, móveis e decoração. O programa hoje traz um assunto de suma importância. Nós estamos vivendo aí agora uma loucura, né? Que é a varíola do macaco, todo mundo com medo de pandemia, enfim. Nós trouxemos aqui hoje uma médica infectologista para ela falar para a gente sobre esse assunto, que é a doutora Luísa Morandi. Ela que vem falar para a gente sobre os cuidados, como que deve ser feito, procurar sempre um auxílio de um médico, não tomar medicação sem antes consultar um médico. Vamos falar um pouquinho de como está a Covid, enfim, tudo que se refere à infectologia. Hoje nós vamos falar aqui com a doutora Luísa Morandi. E este é o programa Simplesmente com Heloísa Xavier e ele já está no ar. Hoje nós temos muito assunto importante para falar. Para isso nós trouxemos aqui a infectologista, a doutora Luísa Morandi. Hoje a gente fala ainda em Covid, apesar de ter diminuído, mas vem aí a doença do macaco, vem aí tantas outras coisas que a gente precisa de aprender, né? Automedicação. Então eu acho que ninguém é melhor do que uma infectologista para ensinar um pouquinho todas essas coisas pra gente, né? Doutora Luísa, que bom ter você aqui. Obrigada pelo convite, Lúcia. É sempre um prazer, né? Obrigada. Olha só, quando a gente fala de infectologia, vamos dar assim uma geral para o nosso telespectador entender sobre o que nós estamos falando? Claro. O infectologista, né, é um especialista em doenças infecciosas. Então, a gente trabalha especificamente com infecção. Tanto infecção viral, quanto fúngica, bacteriana, entre outros parasitas aí existentes no nosso meio. Bom, então a gente está nesse inverno e a gente fala muito com o infectologista, né? Sim, hoje no inverno, né, as infecções mais propícias aí são as infecções de vias aéreas superiores, principalmente causadas por vírus. Então, as que são mais acometidas aí são as crianças e os idosos, né, que são menos resistentes? São menos resistentes, tem a imunidade um pouco mais baixa e aí acabam sendo mais propícios para poder pegar esse tipo de infecção. A gente ouve falar assim, quando uma pessoa está com uma infecção, a resistência dela estava baixa. Vai por aí? Isso, porque o que acontece? O processo infeccioso, né? A infecção ocorre quando a gente, de alguma forma, deixa o micro-organismo entrar no nosso corpo. Então, por exemplo, nas infecções de vias aéreas superiores, a gente adquire através de inalação, né, do vírus ou da bactéria no ar, né, através de aerossóis, de gotículas. Nas infecções de pele, por exemplo, quando tem um corte, então quando a gente quebra a barreira da pele, enfim, entre outros meios que a gente pega a infecção. Aí quando tem a manifestação dos sintomas, né, como por exemplo das infecções de vias aéreas superiores, né, um resfriado ou uma gripe, a gente começa com alguns sintomas como coriza, congestão nasal, febre, tosse, e aí é caracterizado, né, como infecção de vias aéreas superiores. Ô, doutora, eu imagino que nessa pandemia que nós tivemos de Covid, porque tudo era mais ou menos assim, tá com Covid? Qual o sintoma? Dor de cabeça, nariz escorrendo, ouvido. Como é que chegava isso? Porque nós todos temos isso. Sim. Né? E aí, como descobrir? Então, na época quando foi descoberto o SARS-CoV-2, né, que é o responsável pela Covid-19, normalmente quando a gente descobre uma doença, é quando a gente começa a ter vários casos com os mesmos sinais e sintomas. Uhum. Então, e às vezes um ponto em comum. Na época da Covid-19, os pacientes, por exemplo, tinham febre, dor de cabeça,
dor no corpo, e todos eles eram da província de Wuhan, que tinham contato naquele mercado onde estava circulando o vírus, que foi. Então, a partir desse momento, foram se identificando alguns sinais e sintomas, e através também de exames complementares, né, que faz para isolamento do vírus, que aí foi descobrindo o que estava causando a doença, né? Aí a doença tem todo o nome, né, que se dá às doenças, é de acordo com o que onde foi descoberto, enfim. Como é que vai aparecendo, isso, né? Eu acredito que a gente tenha muita mãe assistindo o programa. Aí, quando a criança tem algum problema, não, vamos dar um remedinho em casa, vamos tratar. Funciona desse jeito ou não? Esse é um grande problema, né? Principalmente agora que a gente está enfrentando aí um inverno de noite, né? De dia um sol. Então, as crianças têm mais predisposição de ter, né, resfriados ou até mesmo gripe. E aí, qual é a primeira coisa que a mãe faz às vezes, né? É dar o antibiótico que sobrou do último. Já fiz muito isso, doutora. Da última sinusite, do último problema que a criança teve. Isso não é indicado. Até porque a maioria dos resfriados da gripe, ela é de origem viral, não de origem bacteriana. E a gente trata com antibiótico o que é bacteriano. Então, assim, não é recomendado utilizar o antibiótico, até porque o uso indiscriminado de antibiótico faz com que tenha isso que você acabou de comentar, a resistência aos antimicrobianos. Então, por exemplo, se às vezes a mãe estava acostumada a usar um certo tipo de antibiótico, e se começa a usar de forma indiscriminada, daqui a pouco esse antibiótico não está resolvendo mais. Para de fazer efeito. Quando a criança realmente tiver necessidade. Porque nas infecções virais realmente a gente não usa antibiótico. Agora, doutora Luísa, me fala uma coisa. Por muitas vezes existem aqueles remedinhos que os vizinhos, o remédio caseiro, os chás, isso cura? Tem algumas ervas, né, que tem efeito aí antimicrobiano e tal, mas não tem muita evidência científica. Não, né? Por recomendação de vizinho nunca. Isso, recomendação médica de ser o ideal. É verdade, porque às vezes a gente está primeiro filho, acontece alguma coisa, aí logo um monte de gente fala, dá isso, dá aquilo. Nunca fazer isso, né, doutora? Às vezes, igual, por exemplo, criança com febre, o ideal é realmente dar um analgésico primeiro, para ver como é que a criança fica. Normalmente o pediatra já orienta, né, algum tipo de analgésico, caso a criança tenha febre. Então, esse tipo de orientação já é dada pelo médico. E aí, deixar a questão do antibiótico realmente quando tiver necessidade com prescrição médica. Porque, para justamente evitar que não tenha resistência mais tarde aos antibióticos. Isso acontece? Muito. A gente vai para o intervalo, já nós estaremos de volta. Vamos falar sobre a doença do macaco que está aí. Qual a preocupação? Nós temos que ficar alerta? Como prevenir? Existe prevenção? Enfim, então já nós estaremos de volta. Você está assistindo Simplesmente. Oferecimento Cofrio, sabor a toda prova. Celita, alimentos saudáveis, saborosos e confiáveis. Riflete, móveis e decoração.